Como grandes líderes inspiram ações. Como grandes líderes inspiram ações. Você já parou para pensar nisso? Como pessoas conseguem inspirar tantas pessoas? Como tem algumas organizações que conseguem atrair multidões. E às vezes você monta o teu negócio, às vezes você monta ou até copia alguma coisa dessas empresas e parece que não dá, que não rola, não teve o mesmo efeito, não foi? A palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, quando Deus, ele começa no versículo 10, ele começa a usar as coisas da natureza para fazer uma declaração no versículo 11. Então no versículo 10 ele diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, aí Deus declara isto: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus usa algo da natureza para dizer, assim como a chuva e a neve, ela cai na terra e ela não volta, antes que regue a terra, antes que faça brotar e florescer as sementes, e dar essas sementes para o semeador, e pão para o que come, assim é a minha palavra. Assim é minha palavra. Ela não voltará vazia, mas fará aquilo que é o propósito da qual a enviei. Toda palavra que Deus tem para a tua vida, ela tem um propósito. E o que tem isso a ver com grandes líderes que inspiram pessoas? Quem esteve aqui há umas 2, 3 semanas, eu acho, né? Com o pastor Jaime. Vocês lembram do pastor Jaime? Que ele falou de Lucas 5, ele falou de Pedro, ele botou uma cadeira aqui em cima e falou, isso aqui é o barco de Pedro. Vocês lembram disso? Lembram do que foi a mensagem dele? Lucas 5 fala que Jesus chega, a multidão vem, Pedro estava ali, depois de pescar a noite toda, 2 barcos estavam ali, Jesus sobe em cima do barco de Pedro, e aí fala para Pedro, Pedro, leva para dentro do mar um pouquinho, que eu tenho que falar para o povo. E ele leva o barco, fala para o povo, e aí Jesus ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, agora vamos mais fundo, que você vai lançar a rede. Ele já tinha pescado a noite toda. Ele sabia que aquele horário não era para peixe. Mas ele olha para Jesus e fala assim, sobre a tua palavra, eu vou lançar essa rede. Lembra da palavra de Isaías? Nenhuma palavra que Deus lança, ela volta vazia. Ela cumpre aquilo que aquela palavra diz. Segura isso. Mas Pedro vai e lança. E o resultado foi uma grande pescaria. Uma grande pescaria. E naquele dia, o pastor Jaime, ele falou assim, o barco é de quem? De Pedro. A rede é de quem? De Pedro. Mas os peixes e o mar são do Senhor. É Ele que te dá o peixe. É Ele que sabe aonde está os peixes. E te direciona para que você lance a rede para o lugar que Deus tem determinado para a tua vida. Isso você pode levar para o teu negócio? Sim, o negócio é seu. As ferramentas, o que você tem no seu negócio é seu. Mas a estratégia, o lugar certo é dele. Ele sabe e ele nos conduz.
A palavra do pastor Jaime ficou por aí, eu fiquei com essa palavra na cabeça e eu fiquei pensando sobre isso e pensando como grandes líderes inspiram outros a ações. E aí, quando eles têm essa experiência, tanto Pedro como os outros que estavam ali tiveram essa experiência com Jesus, a Bíblia fala que eles ficaram com medo. A Bíblia diz aqui que quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E aí Jesus olha para Simão, olha para Pedro e fala assim para ele no versículo 10: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. De agora em diante você será pescador de homens. O que aquela experiência que Jesus quis que Pedro experimentasse, vivenciasse ali no mar? Ou seja, o convite de Jesus é para ele ir para o mais profundo. O convite que Deus nos faz nessa noite é para que a gente vá para o mais profundo. Que a gente experimente algo que talvez a gente nunca experimentou. Mas ele faz isso conosco, é simplesmente pelo resultado? É simplesmente para você olhar para o teu negócio e falar assim: poxa, Deus me deu isso tudo? Deus me deu essa quantidade de peixe? Na vida de Pedro e na nossa vida, tem algo muito maior do que o teu negócio. Tem algo muito maior do que o resultado do teu negócio. Tem daquilo que Deus tem no coração em relação à tua vida. O propósito que Ele tem. O maior propósito de Deus na vida de Pedro não era ele ter a maior pescaria que um homem pudesse ter naquele tempo. Ser o homem que mais teve resultado no seu negócio, na sua empresa, como pescador naquela época. Mas foi que ele entendesse que mais do que ser um pescador de peixe, Deus tinha para ele que ele seria pescador de vidas, de almas. Ele ia agir, ele ia tocar a eternidade de pessoas. Ele ia mudar a realidade de pessoas. Mas o que tudo isso então tem a ver com o que a gente tem para falar nessa noite? E eu estava falando ali que eu tenho uma pergunta que pode valer R$1 milhão para você. Se você encontrar a resposta dessa pergunta, essa pergunta pode transformar, a resposta dela pode gerar R$1 milhão para você. Então anote essa pergunta que vai estar na tela agora. Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Não se contente com a primeira resposta. Por que você faz o que você faz? Você já pensou nisso? Por que você tem o negócio que você tem? Por que você tem a profissão que você tem? Por que você faz o que você faz? Talvez você podia responder: para dar lucro, né? Eu tenho um negócio para dar lucro. Será que é isso? Por que você faz o que você faz? Talvez até no final você vai começar a entender algumas coisas que são importantes e que faz toda a diferença e que está ligado a todos, independente do tamanho do negócio. Como essas pessoas conseguem inspirar ações nos outros? Como esse negócio, como essa organização, ele consegue ter resultados que era improvável. Nós supomos que nós sabemos por que fazemos o que fazemos. Talvez algumas respostas venham na tua cabeça. Talvez até respostas lógicas. E nós supomos isso.
Simples, eu sei por que eu faço o meu negócio. Por que você faz? Então, como a gente pode explicar quando as coisas não acontecem quando nós supomos? Como você explica, já que você sabe por que você faz o que você faz? Como explicar quando a coisa não acontece como você supunha? Ou melhor, como explicar quando os outros conseguem atingir coisas que vão contra qualquer suposição? Não tem lógica isso. Como que ele conseguiu isso? Você já olhou para algum concorrente e falou assim, mas como que ele conseguiu isso? O que ele fez? A pessoa tem o mesmo negócio que você. A pessoa tem os mesmos talentos, os mesmos recursos. Como ele consegue atingir uma fatia do mercado como ele tem conseguido? Às vezes ele veio depois de você. Como? Será que sabemos realmente por que fazemos o que fazemos? Por que a Apple é tão inovadora, ano após ano? Por quê? Eles são mais inovadores que os outros que fazem, por exemplo, computador? O Mac? Por que o Mac é tão adorado? Por que as pessoas gostam do Mac? Tem tanto computador, tem tanta empresa, e lançam isso e lançam aquilo, mas sempre a Apple está inovando. As pessoas gostam. As outras empresas de computador têm talentos, têm pesquisa, mas por que a Apple é tão inovadora? Você já se perguntou? Por que eles são tão diferentes? Por que você olha para a empresa que talvez é seu concorrente, por que eles conseguem fazer o que você não está conseguindo fazer? Eu não sei se você vai dormir essa noite, eu espero que não. Porque você vai ficar pensando nisso. E eu quero que você pense nisso. Porque essa resposta, ela vai mudar o seu negócio. Ela vai mudar a sua maneira de olhar a sua profissão ou o seu negócio. Por que Martin Luther King liderou o movimento dos direitos civis? Por que Martin Luther King? Por que ele? Será que só ele era o único que os direitos civis dele estavam sendo violentados? Será que ele era o único orador que poderia fazer discursos diante de uma plateia? O que ele tinha de diferente? O que eles tinham de diferente? Eu começo a pensar que tem algo a mais nesse jogo. Tem algo que talvez a gente não parou para pensar. Você já pensou nisso? Você já olhou para alguém e falou assim, como esse cara consegue atrair tantas pessoas? Como esse cara consegue fazer as pessoas acreditarem e seguirem? Como é que uma empresa consegue ser tão inovadora, mesmo você tentando? Como essa empresa consegue estar sempre à frente? Como? O que a ciência descobriu, e que a palavra já fala há muito tempo, mas a ciência descobriu, e às vezes quando a gente fala aqui de ciência, talvez as pessoas até param para pensar mais. E muitas descobertas da ciência, depois a gente vê que a palavra já está falando. A palavra já está mostrando. Jesus viveu isso. Mas o que a ciência descobriu é que a forma como eu interajo com o mundo ao meu redor, nos meus negócios, faz toda a diferença. A forma. Que forma é essa? Há um padrão que essas organizações, que esses líderes, que essas pessoas, independente do tamanho, independente de onde estão, elas conseguem inspirar ações
em muitas pessoas. Elas conseguem inspirar ações nos seus funcionários. Elas conseguem mudar a visão de uma sociedade. Aquilo que você nunca pensou em ter, você passa a querer ter. A Apple faz isso, não faz? Quem pensava num computador de bolso? Quando se tinha aquela IBM, né? Coisa. A época pensou. E aí, essas pessoas, essas organizações, elas pensam, elas agem e elas comunicam da mesma maneira. Então existe um padrão. Entender esse padrão começa a mudar o nosso olhar no nosso negócio. E esse padrão é chamado círculo de ouro. Eu queria que colocasse ali, círculo de ouro. O círculo de ouro explica por que algumas empresas, elas são capazes de inspirar mais do que as outras. Normalmente, quando você pensa no seu negócio, ou quando você fala no seu negócio, deixa o círculo ali só para mim continuar falando. Quando você pensa nisso, você sempre vai perguntar, ou vai dizer para alguém, o que você faz? O que você faz no seu negócio? O que você faz no seu negócio? Depois, a gente tem uma tendência a falar como nós fazemos o negócio, ou como é o produto. O que é o produto? Bem, eu tenho um computador. Esse computador ele é moderno, ele é bonito, ele é fácil de carregar. Ele tem uma tecnologia XYZ. Você quer comprar o computador? Não é assim que a maioria das pessoas fazem? Elas partem as ações dela, o negócio dela, em cima do que fazem. E 100%, se eu perguntar aqui, o que você faz? Você vai falar, eu faço computador, eu faço peças para avião, eu faço... Você vai dizer o que você faz. Como é que você faz isso? E você vai dizer para mim como você faz. Como que você faz um hambúrguer? O melhor da cidade. Mas como é que... Você vai dizer, olha, eu tenho um hambúrguer, eu faço assim, assim, eu uso isso, eu uso aquilo. Então, 100% das pessoas ou organizações sabem o que fazem. Algumas, elas sabem como elas fazem. Mas poucas, bem poucas, elas sabem por que fazem. Por que você faz o que você faz? Poucas pessoas sabem por que você faz o que você faz. E se a gente perguntar por quê, às vezes alguém fala, eu tenho o que eu faço, por quê? Porque eu quero crescer, porque eu quero ter lucro. Mas, na verdade, quando eu estou falando por quê, qual é o propósito do que você faz? O que você crê, na verdade, para fazer o que você faz? O que move você a fazer o que você faz? O que te motiva? Essa resposta faz toda a diferença. Por que eu faço? Por que a sua organização existe? Por que seu negócio existe? Por quê? Dependendo da sua resposta, você vai inspirar pessoas ou não. Dependendo como você apresenta o seu negócio, vai inspirar ou não pessoas. Então, do modo como a maioria pensa, do modo como a maioria age, do modo como a maioria ela comunica para as pessoas, é de fora para dentro. É o que, como e por quê. É assim que a maioria faz. É assim que a maioria faz. E se nós formos olhar os líderes e as organizações inspiradoras, como disse, pouco importa o tamanho delas, pouco importa. O que fazem, o que elas fazem? Tudo que ela pensa, age e se comunica é de dentro para fora. O mais importante para ela é comunicar o porquê que ela existe. O porquê
o que ele crê. Nós somos uma empresa que crê. Aí você começa a dizer o que você crê. Nós somos uma empresa que existe com esse objetivo, com essa motivação. E aí depois vem o que nós fazemos e como nós fazemos. Esse ponto é um ponto importante. Por exemplo, se a Apple fosse uma empresa qualquer de computador, como a maioria, como você acha que a Apple venderia um Mac? Como ela venderia um Mac? Se ela fosse uma qualquer. Ela diria assim: nós construímos ótimos computadores. Ótimos computadores. Tem uma bela imagem. São simples, fáceis de usar. Quer comprar um? Isso te inspirou alguma coisa? Nada, né? Inspirou? Nada. Mas não é assim que a Apple faz. Ela começa o discurso dela, falando assim: tudo que nós fazemos, acreditamos que nós queremos desafiar o statu quo. Nós queremos fazer diferente. Nós acreditamos em pensar diferente. Em ser inovador. Ela começa a dizer o que ela acredita. Ela acredita em algo que possa trazer benefícios para você. Ela começa a vender a imagem daquilo que realmente ela acredita. Nós pensamos, nós desafiamos o medíocre, né? O que é na média. Nós queremos fazer algo que ninguém pensou. Nós queremos ser inovadores. E aí ela quer desafiar o statu quo. Ela quer pensar diferente. E aí ela fala, fazendo como? Como a gente pode pensar diferente? Fazendo produtos bonitos, com a bela imagem, fácil de usar e, consequentemente, fazendo os melhores computadores. Você quer um? Você quer ser diferente? Você quer fazer parte desse grupo que pensa diferente? Mudou a venda? Ou seja, ela partiu do porquê, o que ela acredita, para o que ela faz. A maioria parte do que faz e nem sabe o que acredita. Não fica claro. Porque é muito mais fácil eu falar daquilo que é claro, para aquilo que vai ir para mais profundo. Mas toda vez que eu fico na superfície, toda vez que eu fico na beira da praia, toda vez que eu fico só com um anzolzinho ali, eu vou pegar aquilo que todo mundo pega. Ou talvez, nada. Mas se eu vou para o profundo, se eu começo a entender o que realmente importa, o que realmente eu acredito, e por que aquele negócio existe, e por que eu existo, por que eu existo como pessoa, qual é o propósito da minha existência, qual é a minha missão nesse mundo? Será que é só fazer o que você faz? Acordar de manhã e trabalhar, almoçar, voltar e ir dormir, vender isso, vender aquilo, só isso? É isso? As pessoas não compram o que você faz, mas elas compram o porquê você faz. Grava isso. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz o que você faz. Por isso essa resposta, por que você faz o que você faz, pode mudar o teu negócio. Pode mudar a tua maneira de se apresentar no mundo. O objetivo não é fazer negócio com todos que precisam do que temos. A gente acha assim, eu quero vender para todo mundo. Você sabe qual é o objetivo de um negócio? É fazer negócio com as pessoas que acreditam no que você acredita. Quando você começa a fazer negócio com as pessoas que acreditam no que você acredita, essas pessoas elas passam a te ver de uma outra forma. Elas passam a falar, ali tem alguém
que pensa como eu penso, que crê como eu creio. E tudo que aquela pessoa começa a fazer a partir dali, me atrai, porque ela me entende. Deu para entender o que eu estou falando? Está difícil aí? Vocês estão aqui ou estão pensando? Amém? Amém? Outra coisa importante, às vezes o objetivo não é empregar pessoas que precisam de um trabalho. Olha, a minha empresa existe para dar emprego para muita gente. Então as pessoas que precisam de trabalho vão trabalhar aqui. Poxa, esse cara é um talento, vem trabalhar aqui. Por troca de quê? Dinheiro. Se for isso, isso não vai fazer você atrair essas pessoas, as melhores pessoas. O objetivo não é empregar pessoas que precisam de um trabalho, mas empregar pessoas que acreditam no que você acredita. E o que você acredita? Está claro isso? Está claro no que você acredita? O que atraía as pessoas para Jesus? Porque era claro o que ele acreditava. Era claro o propósito dele. Eu vim para que você tenha vida. Você quer vida? Você quer viver? Você quer viver abundantemente? Eu vim para isso. Eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. Todo mundo queria vida. Todo mundo queria sentido. E ele começava a falar que havia um reino. Que havia uma possibilidade de você entender e viver isso. Mas para isso você teria que ir para a profundeza. Você teria que se aprofundar. Você precisava conhecer o que Deus tinha para você. Se você emprega pessoas que acreditam no que você acredita, elas trabalharão para você com sangue, suor e lágrimas. Elas dão o melhor delas. Elas vão fazer o melhor, porque elas, dentro da visão do seu negócio, dentro daquilo que você prega, dentro daquilo que você acredita, por isso que o porquê que você faz o que você faz é tão importante. E nada do que eu estou falando aqui é opinião minha, tá? A ciência já prova isso. A ciência já prova isso. A biologia fala isso, não é nem a psicologia, a biologia já fala isso. Mostra a imagem do cérebro. Esse aí é o seu cérebro, ó. Olha como é que o cérebro é feito. Essa parte externa do cérebro é o neocórtex. Só o homem tem o neocórtex. E essa parte do cérebro está relacionada com as funções intelectuais, está relacionada com o raciocínio. O lobo pré-frontal é o lóbulo do raciocínio. Então, se você fizesse um corte aí sagital no cérebro, você veria essa forma. Aquela parte do meio é o sistema límbico. O sistema límbico está relacionado a comportamentos, a sentimentos, a questão de confiança, de lealdade. O sistema límbico não tem linguagem. Ele não entende linguagem, ele entende sentimentos, ele fala de comportamento, ele fala de confiança, ele fala de lealdade. O neocórtex entende a linguagem. E o outro é o primitivo, que todo mundo tem. Essa é a forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Na hora que você comunica da forma de fora para dentro, o que, como, você está falando com quem? Você está falando com o neocórtex. Você está falando com o neocórtex. Do raciocínio, de entender. Isso não inspira ninguém. Agora, quando você fala o porquê, o que você acredita, quando Martin Luther King chegou diante daquele povo, ele falou para o povo assim, eu tenho um plano. Foi isso que ele falou? Eu vou explicar para vocês o plano. Se ele falasse dessa maneira, ele estaria agindo aonde? No neocórtex. O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Você acha que teria aquela multidão seguindo Martin Luther King? Não, ele não falou isso. Ele falou, eu tenho um sonho. Eu vou contar esse sonho para vocês. E ele começou a dizer aquilo que ele acreditava.
Ele acreditava que viria brancos e negros sentando juntos, na mesma escola, sem preconceito. Ele acreditava, e ele foi falando dos sonhos dele. E isso estava no coração das pessoas. Era desejo das pessoas. O que tem tudo isso com o teu negócio? Tem tudo a ver. Talvez você vai ter que repensar seu negócio. Talvez a forma como você vai ter que apresentar o teu produto é totalmente diferente do que você apresentou a vida toda. Tudo que você aprendeu, talvez você vai ter que repensar. E essa é a pergunta, por que você faz o que você faz? Faz toda a diferença. Toda a diferença. A parte que controla a tomada de decisão não controla a linguagem. Né? Quando você leva pessoas a experimentar coisas, né? Um corretor de imóveis, ele leva para o lugar mais feio do imóvel, é? Não, ele vai levar para o lugar mais bonito, que traga um sentimento, uma sensação agradável, que faz lembrar algo, porque isso vai mexer com o sistema ali. Por que é importante eu estar aqui? Por que eu tenho que comprar isso aqui? Então, aonde tomamos decisão não tem linguagem, tem sentimentos. Gera lealdade, gera confiança. Se eu começo a dizer, e é muito interessante quando você começa a descobrir isso em você, para que você existe? Eu lembro que uma vez eu estava num curso de um MBA em gestão empresarial, o professor estava lá, começou a perguntar, como é seu nome? O que você faz? E aí eu falei, bem, eu de formação eu sou médico, mas também fiz seminário de teologia, então sou pastor. Ah, mas também fiz terapia familiar sistêmica, então sou terapeuta. Mas também eu fiz... Aí ele parou e falou assim, peraí. Você é doido que nem eu? Aí eu falei, eu não sei você, mas eu não sou. Tudo que eu fiz tem um propósito. E tudo que eu fiz está ligado à minha missão. E aí ele falou, e qual é a sua missão? A minha missão é ajudar pessoas a encontrar destino, a encontrar propósito. Então tudo que eu faço tem essa missão, tem esse propósito. Então para mim, nada do que eu faço é pesado. E tudo que eu faço, na verdade, quando eu estou lá na UTI neonatal, cuidando de prematuros, o meu foco não é tanto a doença, é mais a família. Eu tenho 3 meses com a família, 2 meses com a família. E Deus me usa para mudar destinos, mudar propósito. Isso para mim me traz satisfação. E isso para mim, quando eu entendo por que eu existo, por que eu faço o que eu faço, por que eu trabalho como trabalho, por que para mim nada é cansativo, porque sempre quando eu estou fazendo algo, eu estou fazendo em cima de um propósito, de uma missão. Deu para entender o porquê? Eu queria que você fosse para casa pensando nisso. Por que você faz o que você faz? Por quê? O que Deus tem para você em particular? Que só você pode fazer. E a sua ação vai impactar pessoas que creem, que desejam aquilo que você tem. Você já parou para pensar nisso? Mais uma vez, o objetivo não é vender às pessoas o que precisam do que você tem, mas o objetivo é vender às pessoas que acreditam no que você faz. Por que o seu produto não deu certo? Aí você vai para o marqueteiro, o que ele fala? Por que seu produto não deu certo? Ah, você tem poucos recursos, você não investiu em toda a mídia que você tinha que investir. Ah, você tem um problema de pessoas, você escolheu pessoas erradas, botou pessoas em lugares errados. Ah, o mercado está fraco, nós estamos vivendo uma crise econômica muito grande. Porque mesmo com crise econômica muito grande, os líderes que inspiram ações, eles continuam vendendo. Por quê? Por que é importante atrair as pessoas que acreditam no que você atrai? Você acredita? Por quê? Você teve uma explicação biológica, né? Você entendeu isso.
Por que é importante? Existe uma outra lei, que é a lei da difusão da inovação. Vocês conhecem essa lei? Bota ela aí na tela para mim. A lei da difusão da inovação. Esse é um gráfico que mostra que 2,5% das pessoas são aquelas entusiastas. Quando você lança algo, quando você lança em cima de um porquê, elas são as primeiras. São aquelas que o produto vai ser lançado amanhã, já tem 2 dias que ela está na fila esperando, não tem? A Apple não acontece isso? Porque elas acreditam que o que a Apple vai trazer para elas é algo tão inovador que elas têm que ser a primeira. Esses 2,5% são essas pessoas. Aí depois tem ali 13,5% são os visionários. Esse grupo de mais ou menos 15%, eles são aqueles que vão dar o start, que quando você fala por que você acredita no que você faz, no que você tem, o que é a tua motivação, o que te faz acordar todo dia. Essas são as primeiras pessoas que estão botando a cara já no seu negócio. Nem experimentaram, mas elas sabem que é bom. E quando essas pessoas saem para o mercado e começam a falar do teu negócio, e começam a falar como que você faz, começam a falar como você é, como é bom estar ali, como é bom ouvir aquela pessoa, como é bom comprar. A minha experiência com aquele produto, ela é ótima. Eu fui naquele restaurante e ele era ótimo, o atendimento, tudo. O teu negócio começa a atrair a outra camada, que são os pragmáticos, que são os que pensam, que são os que têm que raciocinar. Eles estão vendo, opa, peraí, tem muita gente comprando isso, tem muita gente atrás disso, as pessoas estão acreditando, eles têm um amor por isso, eu tenho que experimentar. Você pode nunca ter tido um Apple, mas você tem vontade de ter. Essa é uma verdade. Você pode falar, não, mas eu vou Samsung mesmo, né? Mas se você fala, mas como seria um Apple? Como é que é um Mac? Porque as pessoas falam tão bem. E aí depois vem o outro grupo, os mais conservadores, né? Até chegar aos céticos. Então, quando você consegue atingir essa subida, ou seja, 15%, 18% do mercado, você vai chegar no topo, não tem como não chegar. Mas como você vai fazer isso? Se você entender o porquê você faz o que você faz. Por que você faz o que você faz? E aí eu lembro de Myles Munroe. Quem já conheceu Myles Munroe? Eu tive o prazer de sentar pertinho dele, de degustar todo o conhecimento que esse cara teve. Eu via jovens assim sentando no altar só para ver Myles Munroe. E quando esse homem falava, não era ele que falava, era Deus que falava. Porque era tão incrível. Ele parava assim, ele não tinha beleza nenhuma, ele não tinha formosura nenhuma, ele não atraía público nenhum pelo que ele era, em termos de fisionomia. Mas ele tinha um poder, ele tinha algo, porque ele vivia, ele tinha um porquê que ele fazia o que ele fazia. E tinha hora que ele parava assim, e ele olhava para cima, assim, para Deus, e começava a rir. Ele começava... E quando ele dava essa risadinha, você podia esperar que vinha uma bomba, que você podia ter lido aquele versículo de trás para frente, de frente para trás, mas você nunca tinha ouvido daquela forma. Era algo assim que eu ficava assim, mas como? E foi interessante que um ano que eu fui, ele falou, e no outro ano eu fui, ele ia estar lá de novo, e ele falou a mesma coisa. E quando ele começou a falar a mesma coisa, eu virei para Deus e falei assim, mas Deus, de novo? Eu gastei o que eu gastei para vir aqui para ouvir a mesma coisa. Você sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Vê se agora você aprende. Eu fiquei quieto e fui aprender. E Myles Munroe fala uma coisa sobre liderança, líderes que inspiram. Ele fala que liderança é a capacidade de influenciar pessoas em cima, movidas por uma paixão, em cima de um propósito. Então eu botei essas 3 palavras, influência, propósito e paixão.
nada mais é do que por que você faz o que você faz. Quando você sabe por que você faz o que você faz, você é apaixonado no que você faz. E alguém apaixonado, que sabe, que acredita, que é movido por esse propósito, não tem como não influenciar pessoas. Não tem como não influenciar mercado. Não tem como, porque ele é movido por isso. Ele não é um líder simplesmente, que está colocado numa seção, num departamento. Ele é alguém que lidera inspirando. Porque ele sabe porque ele faz o que ele faz. Se de tudo que você levar, quando Deus te traz para um profundo, Ele não está te trazendo simplesmente para te dar um resultado na tua empresa, saber que o peixe é teu, o barco é teu, a rede é tua, o peixe é de Deus, o mar é de Deus, Deus pode te levar e pode te dar, e pode fazer a tua empresa prosperar. Mas o que realmente fez Pedro experimentar isso foi para dizer para ele: você não foi feito para ser um pescador, você não foi feito para ter essa empresa só por ter essa empresa, só para o seu deleite. Você foi feito um pescador, você tem esse negócio na tua mão, é para que você possa inspirar pessoas, para que você possa mudar destinos, para que você possa mudar a realidade de pessoas, para que eles possam entender que é lá no profundo, que é lá na presença de Deus, que é lá experimentando Deus, que você vai entender por que você faz o que você faz, porque Deus te colocou aonde você está. Isso faz toda a diferença, toda a diferença.